Eu amava usar essa camisa quando eu ia para a escola, para a faculdade. Presencialmente, eu me achava tanto, história UFBA, tudo para minha carreira. Nesse vídeo eu vim falar sobre as principais diferenças que eu percebo entre a forma que pensamos a história na escola e a maneira que entendemos e debatemos a história na faculdade, beleza? O galo tá chamando você para vir comigo. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Dessa vez eu voltei para falar sobre faculdade de História. Caso você não saiba, eu tenho uma playlist aqui no meu canal só com vídeos sobre faculdade de História. Eu vou deixar o link dessa playlist na descrição desse vídeo, você pode passar para conferir depois. Porque esse tema em específico veio muito de um lugar que eu já estive quando eu estava ali pensando em fazer faculdade de História. Eu lembro que nesse contexto eu estava pesquisando bastante sobre graduação em História, vi vários vídeos aqui no YouTube na época, e uma coisa que me chamava muita atenção era ouvir algumas pessoas falando que a história da faculdade era muito diferente da história da escola. E eu ficava me perguntando diferente como, porque as pessoas falavam isso, mas não tinham a preocupação de explicar de que forma que era diferente. Então eu tinha um certo receio, eu até questionei mesmo se eu tinha que fazer graduação em História, porque a história que eu gostava, né, era a história da escola. Então quando eu via gente falando que era diferente, eu ficava pensando, meu Deus, mas será que vai ser outra coisa? Sabe que eu não tô acostumado? Será que eu vou gostar de fato? E assim, depois de alguns anos já na graduação, hoje eu tenho mais clareza, eu posso falar com mais detalhe também sobre essas diferenças, tá? Porque elas existem, de fato. Não é a mesma coisa. E esse vídeo eu estruturei ele da seguinte forma. A primeira parte eu vou falar sobre a forma que a gente pensa a história na escola e no segundo momento a maneira que a gente pensa e dialoga com a história na faculdade, beleza? Então agora, bora lá. Bom, na escola, o que eu percebo é que há uma obsessão muito grande por datas, eventos históricos e personagens históricos. Muitos professores costumam passar o conteúdo da história na escola de uma forma que parece ser muito mecânica. Então é como se fosse muito importante, é essencial você memorizar o que aconteceu no ano de 1808. Você saber, por exemplo, o ano exato que o Brasil rompe com Portugal e se forma enquanto um país. Entender quem foi Dom Pedro I, Napoleão Bonaparte, Tiradentes. Sabe assim? É como se esses elementos, esses sujeitos históricos que na maioria das vezes são grandes líderes, fossem centrais para a gente entender a história. E o principal problema disso é que a gente deixa de pensar a história como um processo. A gente perde de vista uma ideia aí de longa duração. E uma das consequências desse tipo de narrativa, muito factual, muito mecânica, é que há uma desconexão do passado com o presente. É como se a história fosse algo lá que está preso ao passado, que a gente volta para entender o que já passou, o que já se deu, como se isso não tivesse nenhuma ligação com o nosso tempo presente. E na verdade, a história é muito mais fluida, muito mais dinâmica do que aparenta ser muitas vezes na escola. A história é uma ciência que está diretamente ligada ao tempo presente. Os temas que nos interessam, aquilo que nos chama mais atenção, vem de um lugar subjetivo e de um lugar que está moldado por esse tempo aqui que a gente vivencia. Então a história não está presa no passado, mas muitas vezes não é essa percepção que a gente tem ao pensar a história aí dessa forma muito mecânica. A história é quase que resumida a uma ideia de causa e consequência. Você entender os elementos que levaram a tal evento histórico acontecer, o que é que mudou no mundo ou naquele país depois de tal evento ter acontecido. E não é pensar que causa e consequência não seja importante. Mas o que acontece é que ao pensar dessa forma, a gente pode perder de vista também a dimensão da continuidade. Muitas vezes, um evento é apenas ali a ponta do iceberg. Você entender que um evento está voltado para um contexto, que existem pessoas, sujeitos sociais, grupos sociais diferentes, que disputam interesses que são diferentes, é muito mais interessante. Parece que tudo é muito uma ruptura, uma mudança completa e abrupta com algo que já foi e que agora não é mais. E quando a gente para pensar de maneira mais aprofundada, mais atenta, o que a gente percebe é que há também muitas continuidades. Por exemplo, pensar o fim da escravidão no Brasil. Muitas vezes há uma compreensão que a abolição ela rompe com a forma de pensar alguns sujeitos sociais. Então as pessoas que até há pouquíssimo tempo eram escravizadas, estavam na condição de cativa, agora têm acesso ao mundo de liberdade,
ao mundo em que as coisas mudaram completamente. E aí o que rola muitas vezes é aquela sensação de que a história é decoreba. É só você sentar, decorar um monte de data, um monte de evento histórico que você sabe o que foi a história. Quando na verdade não é bem assim. O livro didático é um excelente material para fazer esse exercício. Se você pega lá um livro didático, você vai perceber isso, que vai ter um monte de data que vai estar sendo jogada lá uma atrás da outra, que aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo, trazendo de novo para a cena essa noção da história muito factual, muito mecânica, o que é que rolou depois disso, o que é que mudou depois disso. E é dessa forma que o conhecimento histórico costuma ser colocado lá nos livros didáticos. E assim, eu lembro que quando eu decidi fazer faculdade de História, eu tinha muito medo de não conseguir memorizar as datas, porque eu via vários professores dando aula e falando de data, e falando de eventos e pessoas. Era um monte de nome, um monte de data, e eu ficava aterrorizado com aquilo. E aí eu pensava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir nunca na vida gravar tanta data assim. E aí quando eu entrei na faculdade, eu percebi que isso, de fato, não tem que ser uma preocupação, né? Os professores lá muitas vezes nem sabem datas de vários eventos históricos. Então quem é você, enquanto estudante de graduação, para memorizar tudo isso, né? A ideia não é memorizar, a ideia é você entender como é que funciona a história. Agora eu vou falar um pouco sobre a história na faculdade, beleza? E assim, para começar, eu vou falar que as coisas na faculdade de História, a gente entende o processo histórico, a gente entende conhecimento histórico de maneira muito mais aprofundada e complexa do que ele parece ser na escola. A gente entende que história não é só fato, a gente entende que existe um processo maior que permeia aí e que é muito mais interessante para análise. Então a gente entende que existe tensão, que existe disputa de narrativas, e que as coisas não são tão dadas assim. Por exemplo, né, pensar por que o golpe de 64 aconteceu no Brasil. Um grupo de historiadores vão estar pensando que o golpe aconteceu porque teve uma interferência muito forte do imperialismo norte-americano. Outros vão falar que a esquerda pecou por não ter radicalizado no momento em que a política no Brasil estava se radicalizando, né, a direita estava assumindo um projeto político muito mais autoritário. Então aqui são só alguns exemplos que eu separei para falar, para a gente entender como que as narrativas elas estão em disputa na história. Eu lembro que quando eu peguei Moderna 2 na faculdade, que é o período aí que a gente vai compreender as revoluções burguesas, Revolução Industrial, Revolução Francesa, o professor criou um cronograma que foi muito legal. Ele organizou da seguinte forma: quando a gente estava pensando sobre a Revolução Francesa, a gente primeiro ia ler uma leva de autores liberais que iam estar falando a compreensão que eles tinham sobre a Revolução Francesa, e depois a gente ia pensar o que autores marxistas falavam desse evento histórico. Então o que a gente percebeu é que eles chegaram a conclusões completamente diferentes, porque as perguntas que foram feitas foram diferentes. A base teórica que era utilizada era diferente. Um autor liberal de um autor marxista. Então veja, é um mesmo evento histórico que está sendo estudado, mas com respostas e conclusões completamente diferentes. Então vocês conseguem sacar que a história é muito mais dinâmica e complexa do que parece? A escola muitas vezes o que dá é a impressão que aquilo ali acabou. E na faculdade a gente entende que não. Eu lembro de uma vez também que eu li um texto, eu estava pegando um medieval. E aí, o texto que a gente leu, a primeira frase do autor era o seguinte: a Idade Média não existe. Aí eu achei, o que é que tá acontecendo? Eu fiquei pensando assim, como assim não existe? Eu estudei na escola que existe Idade Média. Então o que acontece é que a gente desconstrói várias certezas que a gente achava que era óbvio, que a gente entende que não necessariamente. Né, que existe ali por trás interesses políticos, interesses teóricos, epistemológicos, de maneira mais geral, pensar o conhecimento histórico, que estão em jogo. E aí, quanto a isso de narrativa, tem uma coisa que eu acho importante eu falar também, que é o seguinte: o historiador, ele produz ciência. A gente não cria uma narrativa do nada na nossa cabeça. Ah, agora eu quero falar que tal coisa não aconteceu, ou vou dar um motivo nada a ver para o início de tal evento. Não é assim que funciona. A gente é munido de método, de teoria, para fazer ciência. Então, quando eu falo em narrativa, eu estou falando de uma comunidade de pesquisadores, de historiadores, que estabeleceram alguns critérios para definir o que é a história, beleza? Mas não é a narrativa de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Existe muita pesquisa por trás, muito trabalho de arquivo, de fonte, você lidar com documentos de época, para você chegar em conclusões. Então tem alguns argumentos que você pode criticar, que são mais fracos que outros, mas de qualquer forma é assim que a ciência se sustenta, beleza? Não é uma narrativa que você cria na cabeça lá, joga e acabou. É importante falar isso para não achar que história é só narrativa solta, que você cria e fala o que você quer falar. A gente faz ciência, beleza? Muito método e muita teoria. E outra coisa também que eu percebo que na faculdade de História a gente consegue ter acesso, e que eu acho muito mais interessante, são os recortes. Então é possível, por exemplo, o professor estabelecer um recorte racial, de classe ou de gênero
para pensar uma disciplina inteira. Eu lembro que quando eu peguei a América 3 é referente à formação dos estados nacionais na América Hispânica, tá? Na porção da América que foi colonizada pelos espanhóis. E teve uma aula que a gente ia pensar a Revolução Cubana. E a primeira coisa que a professora falou quando chegou em sala, nesse dia que a gente ia pensar a Revolução Cubana, foi o seguinte, falou assim, ó, quem veio aqui achando que a gente vai discutir o que é que levou a Revolução Cubana, o que é que aconteceu durante a Revolução Cubana, tá enganado. Isso aí vocês pesquisam na internet, vocês acham tranquilamente. Aqui a gente vai pensar como que o governo revolucionário lidou com a questão racial. Então veja, a gente pensou a Revolução Cubana, mas não daquela forma factual, do que aconteceu depois daquilo, como é que se deu, nananã, mas principalmente para entender como que os afro-cubanos foram pensados através das políticas, do projeto político que estava sendo implementado ali pelo governo revolucionário. Entende? Então o recorte, ele nos dá essa possibilidade de aprofundar em algumas discussões e, consequentemente, a gente perde também de aprender outras coisas. Inclusive, na faculdade de História, a gente aprende muito a trabalhar com isso do recorte. Não existe isso de pensar a escravidão. Se você quiser fazer uma pesquisa na faculdade de História sobre escravidão, você vai ter que estabelecer um recorte temporal. De qual ano até qual ano você quer estudar. Um recorte geográfico, se você quer pensar a Bahia, se você quer pensar a província de São Paulo. Não existe isso de pensar a escravidão no Brasil. É muito amplo. Então você tem que estabelecer alguns recortes para ir aprofundando ali o seu olhar para pensar aquele objeto. É inviável você fazer uma pesquisa para pensar algo tão amplo, tão geral assim. Bom, então eu acho que agora ficou claro que a forma que a gente pensa a história na faculdade, ela é bastante diferente da forma que a gente entende na escola. Enquanto na escola, muitas vezes, a história é passada muito como algo factual, como algo mecânico, como algo quase que decoreba, na faculdade a gente vai entender que as coisas são muito mais complexas. A gente percebe as narrativas em disputa, em tensão, para pensar, para entender alguns eventos históricos. A gente debate muito e entende a dimensão do processo, como é muito mais interessante, muito mais instigante do que um evento isolado, que a história não é feita disso. Enfim, de maneira geral, a história na faculdade, ela é muito mais fluida. Eu acho que todo mundo na vida deveria passar um pouquinho assim para entender o que é a faculdade de História, porque os debates que a gente tem lá, a compreensão que a gente ganha na graduação, ela é muito mais interessante, muito mais instigante do que a forma que a história é passada muitas vezes na escola. Que é essa forma aí muito factual, muito mecânica, muito limitada de perceber a história. Eu tenho uma preocupação assim que é constante, agora eu como professor, como estagiário, eu me preocupo muitas vezes em não reproduzir esse tipo de história. Porque passar data, evento histórico, nome de pessoas, daqui a um tempo o aluno esquece. Eu gosto de fazer com que os meus alunos pensem, reflitam e entendam a importância que a história tem na compreensão do presente. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece que eu posto vídeo novo aqui toda semana, beleza? E deixa aqui também nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se você sabia um pouco dessas diferenças, se foi interessante compreender a maneira que a gente pensa a história na faculdade. E se você ainda está na escola, deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta de história, como que você percebe esse movimento, como que é passada a história pelo seu professor na sua escola. Bom, então agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.